E continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono como chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. As escrituras garantem para nós que um dia haverá um julgamento, que um dia Deus irá julgar as nações, Deus irá julgar o mundo. E as escrituras garantem, amados irmãos, que ninguém, absolutamente ninguém, poderá fugir do dia desse julgamento, que ninguém poderá escapar do juízo de Deus. Tão certo como Deus vive, tão certo como você está sentado aí neste dia e olhando aqui para mim, tão certo, sim, como qualquer coisa que nós podemos ver diante de nós hoje, Deus irá julgar o mundo. Todas as pessoas que passaram nesta terra, que viveram desde Adão, que foi o primeiro homem, até o último homem a nascer, no dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, até o último homem a nascer, todos serão julgados por Deus. Nós vimos aqui o profeta Daniel dizendo, ele teve aqui uma visão do julgamento. Ele viu que tronos foram assentados e colocados, e um ancião de dias, a qual ele se refere ao Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, estava ali assentado no trono. E ele fala que foi colocado o juízo, que foi posto o juízo, e ali estava preparado o momento do julgamento. Daniel estava tendo uma visão futura, uma visão que ainda não aconteceu. Isso aqui fazem mais de 2.500, 400 anos que essa profecia foi dada. E nós vemos também outra prova viva de que Deus irá julgar as nações. Está no livro de Atos, capítulo 17, abra aí por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, no Novo Testamento, livro de Atos. Primeiro são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e logo em seguida vem um livro de Atos, que o livro dos evangelhos é narrando a história da vida de Jesus, e em seguida vem um livro de Atos, que é um livro histórico, que conta como os apóstolos continuaram a pregação e como a igreja foi se desenvolvendo e foi avançando pelo mundo. Então o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17, mostra para nós, prova para nós que haverá um julgamento. No versículo 30 e no versículo 31 está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Amém. Preste bem atenção nesse versículo, esses 2 versículos que nós acabamos de ler, irmão. Nós vimos no Antigo Testamento o profeta Daniel falando de um julgamento. Nós vimos no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus Cristo nascer, de Jesus Cristo vir ao mundo, do verbo se fazer carne, do verbo descer do céu e habitar entre nós, foi revelado a Daniel que haveria um julgamento. E quando o verbo se fez carne, habitou entre nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele andou por aqui 3 anos e 6 meses, pregando a palavra e ensinando aos seus discípulos e às pessoas que lhe ouvia pregar, que um dia haveria um julgamento. Tanto
Tanto é que Jesus inicia o seu ministério pregando: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. O que é que Jesus queria dizer com isso? Se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Jesus queria dizer: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Haverá um julgamento para entrar no reino de Deus. E se vocês não se arrependerem, vocês não vão poder entrar no reino de Deus. Era isso que Jesus estava falando. E agora o apóstolo Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, um homem que recebeu instrução do próprio Senhor Jesus para anunciar a palavra que ele pregava, o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, ali na Grécia, e o apóstolo Paulo está dizendo para os líderes religiosos, para os líderes políticos, está pregando para filósofos, para pessoas instruídas, capacitadas, cultas, eruditas, e também para leigos e pessoas simples. O apóstolo Paulo está dizendo claramente que Deus tem marcado um dia, que Deus tem determinado um dia em que com justiça vai julgar o mundo, no versículo 31. Então nós temos provas bíblicas, irmãos. Há muitos outros versículos, muitos outros versículos que falam desse julgamento. E nós poderíamos ler muitos outros versículos. Vamos ler ainda alguns, mas não precisa ler todos, porque 2 versículos na Bíblia já são suficientes para provar um assunto. E esses 2 versículos da Bíblia, eles estão provando para nós que o dia do julgamento é certo sobre a humanidade. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Toda a humanidade será julgada. O texto é claro em dizer que ele vai julgar o mundo. E quando o texto diz que ele vai julgar o mundo, ele não está falando que Deus vai julgar, né, a terra, não são as pedras, não são as árvores. Quando o texto diz que Deus vai julgar o mundo, o texto está dizendo que Deus vai julgar as pessoas que habitam no mundo. Quando o texto diz que Deus vai julgar o mundo, o texto está dizendo que Deus está falando que todo ser humano vai ser julgado. Quando ele usa o termo mundo, a palavra mundo, ele não está se referindo ao globo terrestre. Você está entendendo? Globo terrestre no sentido de quê? Das árvores, da água, das pedras, do chão. Ele se refere a todo o globo terrestre, a todo ser humano, todo homem que habita nessa terra será julgado. Eu serei julgado, você será julgado, todos nós, irmãos, seremos julgados. Ninguém poderá escapar. Os homens mais terríveis que pisaram nessa terra, Adolf Hitler, Mussolini e tantos outros homens que pisaram nessa terra, Saddam Hussein, Osama Bin Laden e tantos outros, que mataram vidas, que mataram centenas, que mataram milhares, que mataram milhões, como no caso do Hitler. Nabucodonosor, que matou milhões de pessoas na sua geração. Os traficantes que matam pessoas. Todo ser humano, seja ele um ateu, quer ele acredite ou não, ele vai estar diante do tribunal de Jesus Cristo para ser julgado. Ele vai estar diante do trono do julgamento para passar pelo crivo do julgamento do Deus Altíssimo. A Bíblia garante isso. Ninguém vai escapar. Ninguém. Eu estou pregando isso aqui para mostrar para você, irmão. E quando eu estava estudando isso aqui, já na madrugada dessa noite, eu estava lá estudando e fazendo as anotações e buscando ali a Deus sobre isso, irmão. E eu parava em dados momentos e olhava para o céu. E eu dizia: meu Deus, isso é real. Isso é Bíblia. Isso vai se cumprir. O julgamento virá. O julgamento virá. Quem está vivo vai ser julgado.
e quem está morto também vai ser julgado. A Bíblia diz que Deus é um Deus de juiz de vivos e de mortos. Nem os mortos vão escapar do julgamento. Até aqueles que viraram pó, até aqueles que viraram cinza, até aqueles que o corpo nem existe mais, que foi cremado, a cinza foram jogadas no mar, ele vai ter que vir para ser julgado por Deus. Não vai escapar. Ah, pastor, quando eu morrer me creme e jogue minhas cinzas espalhadas no mar, porque eu temo o julgamento de Deus. Eu lhe digo, meu irmão, que no dia do julgamento as tuas cinzas vão sair de onde ela estiver, para se colocar de pé diante do trono do Senhor. O julgamento é certo. O julgamento é certo. E outra coisa, irmãos, sobre o julgamento, ele diz aqui no versículo de número 31, que Deus, a 17:31, Deus tem determinado um dia. Deus tem determinado o que, irmão? Um dia. Quantos dias? Um. Deus tem determinado quantos dias, irmão? Um dia. O que quer dizer isso? Deus determinou, Ele marcou, Ele firmou, Ele estabeleceu, está marcado pelo próprio Deus. Deus disse, é esse o dia do julgamento. Ele determinou. Determinar quer dizer que não vai mudar mais. O dia está marcado, está assinalado. Foi o próprio Deus que mandou colocar lá. Por exemplo, hoje é quanto? 11, né? Não, perdão, hoje é 19. Que 11, rapaz? Hoje é 19 de fevereiro de 2017. Se Deus tiver marcado, esse dia está marcado, está aqui dizendo, Deus determinou, é nesse dia, acabou, é nesse dia o julgamento. Se Deus tiver dito, o julgamento vai ser no dia 20 de fevereiro de 2017, meu irmão, é amanhã e acabou. Pastor, e o povo que não se converteu? Acabou-se a oportunidade. Pastor, e o povo que não deu tempo de ouvir o evangelho ainda? Acabou a sua oportunidade. Pastor, mas como é que eles vão ser julgados? A Bíblia diz que todo mundo é culpado. Uma vez o irmão veio falar, pastor, e os índios, aqueles outros que nunca ouviram o evangelho, o que é que tem? Como é que eles vão ser julgados? Do mesmo jeito que nós. Mas vocês não conheceram o evangelho, não ouviram o evangelho. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado, que não há ninguém bom diante de Deus, que não há ninguém justo diante do Senhor, que todo homem é pecador diante de Deus, todo mundo é pecador aos olhos do Senhor. O índio não vai ser salvo só porque era inocente e não sabia. Aquele que não ouviu o evangelho não vai ser salvo só porque era inocente e não sabia. O único instrumento de salvação se chama Jesus Cristo. E se os homens não ouviram falar dele e não se converteram, continuam sendo culpados, porque a Bíblia Sagrada diz que aquele que nele crê não será julgado, mas quem não crê já está condenado. A situação do homem hoje é condenado. Efésios, a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mesmo sem conhecer o evangelho, mesmo sem conhecer a Deus. O homem está morto em seus delitos e pecados. É por isso, irmão, escute, haverá um julgamento. O dia está determinado. Deus não vai atrasar esse dia. Não, vamos demorar mais um pouquinho para ver se o pessoal se converte. Opa, não, todo mundo já se converteu, vamos fazer o julgamento agora. Deus não vai trabalhar desse jeito. Se nós imaginássemos que Deus trabalharia assim, nós estávamos limitando a grandeza desse Deus. É como se Deus não soubesse das coisas. É como se Deus não soubesse o que aconteceria amanhã. E a própria Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Deus, quando Ele estabeleceu o princípio, Ele já sabia o fim, porque Deus é onisciente. Deus conhece o fim desde o começo. Deus conhece e sabe todas as coisas. Então por isso eu quero lhe dizer uma coisa nesse dia, meu irmão, que se haverá um julgamento, e haverá. Se o dia já está marcado, e está. Se o dia já está determinado, e está. E todos serão julgados.
Deus não terá ninguém por inocente. Então eu quero lhe dizer uma coisa, que nós precisamos duas coisas. A igreja precisa de duas coisas. A igreja precisa urgentemente voltar às Escrituras. A igreja precisa urgentemente voltar ao Evangelho verdadeiro. O único meio por meio do qual o homem pode se salvar é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não há nem no céu nem na terra outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar porque crê, porque ama, porque obedece. Não é só invocar o nome do Senhor por invocar, porque aqui é o Satanás invocou. Que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus, vieste atormentar do tempo. Satanás falou isso. Os demônios falaram isso. Então o único meio do homem se salvar é crendo em Jesus e obedecendo sua palavra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, que quando o Senhor Jesus se manifestar como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem o Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai se vingar daqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece é quem não ouviu falar, ou quem se nega a conhecer. E vai tomar vingança também dos que não obedecem o Evangelho. E Deus é injusto por isso? Não, Deus não é injusto. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos que Deus se revela pelas coisas criadas. Que o homem, para crer em Deus, não precisa nem de algo extraordinário. Basta ele olhar para o sol, que tem 1 milhão de vezes maior do que a terra, e a distância da terra do sol, que é a distância exata, tivesse mais perto queimava, tivesse mais longe era frio, não podia ter vida. É só o homem olhar como a terra gira em torno de si, e gira em torno do sol durante já milhares de anos, e toda a vida a mesma coisa, e está lá bem direitinho. Para o homem conhecer a Deus, não precisa ele ser um teólogo, um filósofo, um erudito. Não, basta ele olhar para a natureza em sua volta, olhar como nasce uma árvore, como cresce uma árvore, como produz os frutos de uma árvore. Olhar para o ser humano, como ele respira, como ele fala, como ele se move. Olhar para os órgãos que está dentro do ser humano. Um coração que bate tantas vezes por minuto, que bombeia o sangue, e o sangue passa pelo corpo e mantém a vida do homem. Que se esse coração parar de bater, o sangue para de circular, o homem para, e o cérebro para, e o homem morre. Os rins que Deus colocou para filtrar sangue, para filtrar água. Os órgãos que Deus colocou em nosso corpo, todos perfeitos, cada um com uma função. Para conhecer a Deus, basta olhar para tudo que está criado e chegar à conclusão e dizer: há um Deus poderoso que criou todas essas coisas. Então por isso Deus não terá ninguém por inocente. O apóstolo Paulo disse isso: Deus se revela pelas coisas que são criadas. Porque eu olho para as coisas do mundo, eu vou dizer: foi um macaco que criou isso? O homem um dia foi um macaco. Se o homem foi um macaco um dia, que pena que ele virou homem hoje. Que raça ruim, de gente ruim. Mas o homem nunca foi um macaco, e não foi um macaco que criou tudo isso. Foi o Deus santo e poderoso que está sentado no trono, com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua excelência, com a sua grandeza. E esse Deus vai julgar o mundo. Esse Deus vai julgar as nações. Então nós precisamos de duas coisas. A igreja precisa de duas coisas. Nós, a igreja, para a igreja, nós precisamos olhar hoje o que é evangelho e o que é heresia. Nós precisamos olhar hoje o que é verdade bíblica e o que é distorção bíblica. Porque eu lhe asseguro diante da palavra de Deus, irmão, que seguindo heresia, ninguém poderá salvar. Pregando e distorcendo a palavra de Deus,
não poderá salvar ninguém. Aprendendo um evangelho distorcido e falso, deturpado, ninguém poderá se salvar obedecendo um evangelho deturpado. Ninguém vai poder se salvar seguindo um evangelho que diz que dízimo é obrigatório. Às vezes eu fico perguntando, meu Deus, o que é que esses pastores fazem? 4 anos no seminário de teologia, estudando dia e noite, pesquisando, e sai de lá, meu irmão, para fazer campanha de 7 dias, para distribuir amuleto de cura e milagre, pregando que o dízimo é obrigatório. Opa, meu pastor, pelo amor de Deus, que teologia que vocês estão estudando? Qualquer matuto, leigo e pessoa de pouco entendimento sabe, meu irmão, que dízimo não é obrigatório. Sabe que devorador não é demônio. Sabe que esse negócio de campanha, isso é heresia, é sincretismo, é misticismo, é mistura de crença. Trouxeram da macumba, trouxeram do espiritismo, trouxeram da igreja católica e colocaram dentro da igreja evangélica. Como é que nós vamos poder se salvar, irmão, seguindo esse evangelho de show? Aí vamos para o show gospel, aleluia, glória a Deus. Como é que se salva seguindo uma porcaria dessa? Como é que se salva vindo para a igreja, irmão? Eu vou para a igreja, por quê? Porque hoje eu vou fazer a campanha em busca da minha vitória. Como é que se salva seguindo um evangelho desse? Que evangelho é esse, meu irmão? Ontem eu estava em casa ali, aí saí com meu filho um pouco ali. Meu filho, bora ali na praça. Cheguei lá, os católicos estavam fazendo um evento. Louvor, músicas lindas. Sentei ali, fiquei observando. A moça lá em cima do altar e um rapaz, olha, Deus está falando fortemente aqui no meu coração. Você que saiu de casa aí atribulado, angustiado, Deus tem uma vitória para ti essa noite. Estava ministrando lá. Enquanto ela ministrava, um rapaz lá falava a língua bem baixinho, católico. Aí eu falei para meu filho aqui, meu filho, quem diria que o diabo está no meio do negócio desse aqui? Um negócio tão bonito desse, tão atraente, tão emocionante ali, essas músicas emocionantes, essa ministração emocionante. Quem vai dizer que o diabo está no meio desse negócio aqui? Ninguém vai dizer que o diabo está naquele meio ali. Mas tá. É o diabo quem rege tudo aquilo. O emocionalismo. Sim. O triunfalismo. O sensacionalismo. As ministrações psicológicas para massagear o ego. Você saiu do tipo assim, você saiu de casa hoje angustiado. Deus está falando no meu coração aqui que tem gente com o coração angustiado. Deus está falando no meu coração que tem gente aí atribulado, tem gente passando luta, e Deus vai resolver teu problema hoje. Que evangelho é esse, meu irmão? Evangelho sensacionalista? Qualquer um herege pode pegar um microfone e fazer isso. Isso não tem o poder de salvar, meu irmão. Nós temos que aprender a dividir o que é verdade e o que é engano, o que é heresia e o que é verdadeiro evangelho. Primeira coisa que a igreja precisa distinguir é isso. Enquanto nós estiver achando, eu fui com meu filho depois lá no Cometa ali, andando a pé, contando quantas igrejas tem até o sinal. 9 igrejas até o sinal da independência. 9 igrejas até o sinal da independência. Meu Deus, que bênção. Bênção, meu irmão, era melhor estar um bar ou um prostíbulo no lugar delas. E por quê, pastor? Porque quem está numa igreja herege, ele acha que está salvo. E quem está num prostíbulo ou num bar, ele tem certeza que está em pecado, e ele sabe que precisa mudar. Então nós precisamos aprender a distinguir isso, irmãos. E precisamos aprender a distinguir e voltar para a verdade de onde nunca deveria ter saído. A segunda coisa que a igreja precisa, após reconhecer isso, é se arrepender e voltar para as Escrituras, voltar para o verdadeiro Evangelho. Isso foi o meu caso e o caso de vários irmãos aqui. Eu era um pregador herege, sensacionalista, desse tipo que eu acabei de imitar agora, porque eu sei fazer isso aí perfeitamente. Se eu quisesse fazer um culto aqui um dia para enganar os irmãos, eu faria, só para poder depois dizer: olha, tudo que eu preguei aqui, tudo que eu fiz aqui era só enrolação, para ver a cara de vocês. O emocionalismo, isso é fácil de trabalhar. É o que eles trabalham. Campanha, Deus me tirou de tudo isso, Deus me abriu os olhos, me fez arrepender.
campanha, amuleto ungido, promessa de vitória, conquistas, vida regalada, prosperidade, tudo saía da minha boca, e saía de uma forma sensacionalista, meu irmão, que eu pregava com energia tão grande, meu irmão, que eu via crente pulando, saltando, rodando, outros caindo pelo chão, sapateando, outros subindo nas cadeiras, rodando, subindo em cima do telhado e dando glória a Deus, e aquele movimento todo, você sabe como é que é. E Deus abriu meus olhos, Deus me fez me arrepender dessas heresias. A igreja precisa voltar ao verdadeiro evangelho, amém, irmão? Aquilo ali é emocionante? É bom, é gostoso ali, você está naquele ambiente ali, mas é mentira, é heresia. Não há arrependimento, não há conversão, meu irmão. A única coisa que há são pessoas emocionadas. Por que é que hoje todo pastor quer fazer um curso de psicologia? Porque o homem que usar psicologia, ele pode dominar outras pessoas. Olha o que é que os psicólogos ensinam. Psicólogo ensina o seguinte: vai no psicólogo, psicólogo, eu estou sentindo umas angústias tão grandes, uns apertos no peito, umas coisas tão ruins. Psicólogo vai lhe ensinar o seguinte, meu, vá para um lugar afastado, deserto, onde não tenha ninguém, e ali você pode começar a correr, a pular, a gritar, e assim você vai tirar isso de dentro de você. E a pessoa faz o que o psicólogo está falando. Isso é psicologia, na linguagem matuta, mas eu estou explicando coisas técnicas que eles falam para os psicólogos. Aí de repente você vai lá para um lugar lá, tal, faz o que o psicólogo falou, corre, né, tal, pula, começa a dar uns gritos aí começa a sair aquelas coisas. Dali você sai e volta aliviado. Rapaz, é mesmo, vou ter aliviado. É a mesma coisa que acontece em muitas igrejas aí. O cara vai para a igreja, aí começa aquela batucada, aquele movimento. Igual mandaram um vídeo para mim esses dias, não sei se eu mandei para os irmãos aí. Uma mulher lá na igreja, lá, aquela batucada batendo lá na igreja evangélica. A mulher começa, fica assim, lá e vai e volta. Um outro irmão começa a correr assim, em volta da cadeira, bem rápido, bem rápido. O outro irmão bota os pés no chão, sério. Dá para rir mesmo, mas sério. O outro irmão bota os pés no chão, levanta as pernas para cima, plantando bananeira, né? Não sei qual era a igreja não. Olha aí. Mas enfim, né? Aí quer dizer, aí o irmão bota a mão no chão, planta bananeira e fica com os pés em cima, batendo palma com os pés em cima. O outro vai lá, pega uma cadeira dessa, bota em cima e fica assim, baixando e subindo. E aquelas pessoas, irmão, elas fazem isso. Elas fazem esse movimento, fazem esse rebuliço, e ela sai dali sentindo-se aliviada. Rapaz, eu estou tão aliviado, o culto foi uma benção, meu irmão, que culto? Para começar, nem culto teve uma bagunça. E você está aliviada por quê? Porque ouviu uma palavra verdadeira? Não, porque correu, porque pulou, porque gritou. Então esse alívio não vem de Deus, vem da psicologia humana. Porque para Deus me aliviar não precisou correr, pular, saltar, rodar pelo chão. Basta eu ouvir uma palavra verdadeira e crer, aí Deus me alivia. Mas esse negócio de ser aliviado do culto, que correu, pulou, saltou, isso é pura psicologia, carne, técnica psicológica, ciência, que está tomando o lugar dos púlpitos dessa nação. Então nós temos que abrir a mente para entender essas coisas, irmãos, e se arrepender, e voltar para as escrituras. Olha a música aí, aquele pessoal lá, né, os irmãos que estavam fazendo isso aí, que mandaram o vídeo para mim. E a música qual é? Qual era, irmã Luiz, lembra? Dá uma bicuda na cara do cão, dá uma bicuda na cara do cão, dá uma bicuda na cara do cão. E aquela batucada. Rapaz, quando eu escutar aquilo, eu começo logo a dançar. Diga, pá, eu quero dançar. Esse negócio está mexendo aqui com minhas carnes, eu quero dançar. Eu digo, como é que não dança num troço desse aí? Então a igreja precisa se arrepender disso, irmão. Isso não é ser pentecostal, isso é ser herege desviado. Olha para os pentecostais da antiguidade: Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Olha para eles, John Wesley. Olha porque eles eram pentecostal. Olha se eles pulavam dentro da igreja, ficavam correndo, caindo pelo chão. Como é que o Jonathan Edwards pregava? O cara 2 metros de altura, dessa altura aqui, passava dias e noites preparando um sermão, estudando, que hoje os crentes não querem mais isso, né?
não quer mais que pastor estude sermão para poder trazer uma palavra boa. Jonathan Eduardo passava 3 dias preparando o sermão, jejuando, orando, passando de madrugada estudando. Quando era no dia seguinte, naquela época não existia energia elétrica, ele se escorava no púlpito, não tinha microfone, a lâmpada aqui, a lamparina na mão e o estudo na outra. E aquele escorado no púlpito ia falando. E quando esse homem ia falando, irmãos, o que acontecia? Segundo a história conta, né, a biografia deles, começava a falar de arrependimento, de julgamento, de salvação, de vida eterna. A biografia diz deles, irmão, que uma convicção da parte de Deus tão grande caía em cima do povo. Olha o que era pentecostal, que aquele povo se arrependia. Aí conta a história que o povo, meu irmão, começava a chorar, a gemer. E era tão real que aqueles homens estavam pregando, irmão, que o povo, por favor, senhor Eduardo, pare com essa pregação, nós vamos cair no inferno agora, pare. E o povo gemendo e chorando. E diz, irmão, que o povo andava pelas ruas de noite, quando voltava para casa, era o povo dentro de casa gritando, chorando, gemendo ainda, apavorado, temendo a Deus com aquela pregação. Era isso pentecostal. Não era o povo se reunir para brincar, não. Deus vai julgar o mundo, e nós precisamos abrir os nossos olhos, igreja. Nós somos os ministros de Deus nessa terra. Vocês, a igreja, nós somos os ministros enviados de Deus para essa geração, para fazer a terceira coisa. Qual é a terceira coisa, pastor? Anunciar a essa geração que se arrependam, porque o julgamento de Deus virá. Nós somos ministros para isso. É a terceira coisa que a igreja tem que fazer. O que é? Avisar para o povo que o julgamento virá. Avisar para as pessoas que a ira de Deus vai se derramar, que Deus vai julgar cada um deles. Mas a igreja não está fazendo isso. Nós sabemos que haverá um julgamento. Nós vimos aqui provas bíblicas que haverá um julgamento. E nós nem estamos se preparando a nós mesmos para esse julgamento, e nem estamos avisando para os outros que vai vir um julgamento. Como é que evangeliza hoje? Já viu as técnicas de ganhar almas hoje? Como é que é? Irmão, vem para a igreja receber tua bênção. O evangelismo hoje é esse. Mulher, eu estou passando luta tão grande. Mulher, vamos lá na minha igreja fazer uma campanha. Tu vai ver como Deus vai te abençoar. O evangelismo de hoje é isso aí. Eu fui pregar numa casa, eu fui para uma casa de recuperação. Eu fui pregar lá umas 2 ou 3 vezes. E outra vez eu fui fazer uma visita. E sabe qual era a pregação que estava pregando para aqueles rapazes lá que estão saindo das drogas? Deus vai te dar vitória, meu irmão. Tu vai sair daqui para ser príncipe de Deus. Tu vai sair daqui para prosperar. Deus vai te prosperar. Deus vai te fazer um homem de honra. Isso traz arrependimento, irmão? Não traz. O que traz arrependimento é você mostrar para o pecador o estado da alma dele. Como assim, pastor? Tua alma está condenada. Tu está distante de Deus, tu vai perecer no fogo eterno, tu vai ser julgado e condenado. Eu estou falando para o teu bem, te arrepende. Esse é o evangelismo. É isso que tem que ser pregado nas ruas. O que nós estamos fazendo? Levando, nos ocupando aos sábados e indo para uma praça pregar o quê? Venham receber bênção e vitória? Não. Nós temos que ir para as praças dizer: meus irmãos, meus amados católicos, abandone a idolatria. Católicos, abandone o culto a Maria, abandone o culto aos santos, adorem somente a Deus. Traficante, viciado, prostituta, abandone o seu pecado, o seu vício, se arrependa, siga o evangelho, o juízo de Deus virá. Nós temos que fazer isso. Amém, pessoal? Haverá um julgamento. Olha o que eu vou falar para ti agora. Eu não vou demorar nessa pregação não. Nós vamos continuar ela no outro domingo.
Vou dizer para você uma coisa, tem muita coisa aqui para a gente ver ainda. Eu vou mostrar para vocês ainda quem vai ser o juiz desse julgamento, quem vai ser julgado nesse julgamento e como vai acontecer esse julgamento. Ainda tenho 3 coisas para mostrar para você, e não dá para mostrar tudo hoje, e também não tem pressa para mostrar, a gente tem tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que nós estamos fazendo? Nós olhamos para as almas se perdendo e a gente não faz nada. Eu já disse aqui um monte de vezes, o povo está indo para o inferno. A única coisa que os pastores de hoje sabem oferecer para eles é o quê? Vem receber um milagre. Receber milagre para ir para o inferno com milagre? Vem receber uma bênção. Receber uma bênção para ir para o inferno com uma bênção? É a única coisa que se sabe oferecer hoje para as pessoas. Vidas estão indo para o inferno todo dia. Pessoas estão morrendo condenadas. O dia do julgamento vem aí, meu irmão, vem ardendo como chama de fogo. Em Malaquias capítulo 3 diz que o ímpio, no capítulo 4 diz que o ímpio na presença de Deus será como palha seca naquele dia, e Deus será como fogo. O que é que o fogo faz com a palha seca? Queima que estrala. Assim vai ser o dia do julgamento. E nós não estamos preocupados em avisar ninguém. Nós somos ministros de Deus, nós recebemos de Deus, irmão, essa incumbência. É responsabilidade nossa. Deus espera que a igreja, anjo não vai vir pregar o evangelho não, irmão. É nós que temos que fazer isso. Não, mas eu não vou mostrar para os católicos que eles estão errados não, porque eu não vou desrespeitar eles. Desrespeitar? Você acha que mostrar para a pessoa que ela está indo para o inferno, que ela está enganada, isso é desrespeito? Eu não vou dizer para os pastores e para os evangélicos não, que eles estão enganados nessas heresias que eles estão vivendo aí. Deixa eles viver o que eles querem. Eu não vou desrespeitar eles não. Desrespeitar, tentar abrir os olhos desses coitados que estão cegos, seguindo um caminho errado, achando que estão certo. Isso é desrespeito? Se isso é desrespeito, meu irmão, então os apóstolos de Cristo foram os homens mais desrespeitosos que pisaram nessa terra. Se pregar para os pecadores, os hereges, para eles se arrepender, isso é desrespeito. Então o próprio Senhor Jesus foi o homem mais desrespeitoso nessa terra, porque Jesus viu os hereges, mandava ele abandonar a heresia. Jesus viu os pecadores, mandava ele abandonar o pecado. Quantas vezes Jesus brigou com os fariseus ali? Teve lá confrontando os fariseus, aqueles líderes religiosos, hereges, apóstatas. Quantos confrontos o apóstolo Paulo teve na sua caminhada com hereges e apóstolos dentro da própria igreja? E Paulo repreendia na cara e dizia até o nome deles, Emineu e Fileto, Alexandre o Latueiro. E Paulo vai citando nomes e dizendo: tenha cuidado com eles. Nós vimos ali o apóstolo João alertando também a igreja, 1 João, dizendo para a igreja ter cuidado, porque muitos falsos profetas estão entrando no nosso meio, e que é preciso julgar, é preciso observar atentamente e ter cuidado com aqueles que vêm dizendo serem enviados de Deus. O julgamento virá, irmão. E Satanás tem trabalhado de uma forma linda. Satanás tem trabalhado de uma forma linda, que ninguém percebe ele trabalhando. Vai lá ver esse evento lá dos católicos que eu falei. Vê se você consegue ver o diabo naquilo ali. Jovens tudo alegre, tudo feliz, ninguém usando droga, ninguém bebendo, ninguém se prostituindo, todo mundo só cantando músicas bonitas que louvam a Deus, ouvindo ministrações de que Deus vai mudar a sua vida, que Deus vai dar a sua vitória. Vai se você vê o diabo ali. Vai num desse show gospel, onde estão lá cantando também músicas bonitas, prometendo vitória para aqueles jovens. Não tem droga, não tem prostituição. Vai ver se você vê o diabo ali. Você não consegue ver, mas ele está lá. Não, mas o que importa é que as pessoas fiquem bem. Bem? Ficar bem só aqui. E a eternidade? A igreja não foi chamada, irmão, apenas para resgatar alguém das drogas. A igreja foi chamada para resgatar pessoas do inferno, da condenação. Ah, mas é porque esses movimentos têm tirado muito de jovens das drogas. Eu tiro o chapéu e bato palma, bonito. Mas está resgatando do inferno? Está resgatando da condenação? Não. Por quê? Porque não prega o evangelho, porque não prega arrependimento, porque não prega a verdade. Só se ensina o dogma de uma religião.
Então o terceiro papel da igreja é pregar o arrependimento nas ruas. Amém? Esse é o terceiro papel da igreja. O primeiro, observar as heresias, estar atento, discernir, conhecer, perceber. O segundo, se arrepender e sair das heresias. E o terceiro, pregar arrependimento. Se nós fizermos isso, quando o dia do julgamento vier, irmãos, nós estaremos preparados pela misericórdia e pela graça de Deus. Por quê? Porque estaremos obedecendo ao Evangelho. Não é legalismo. Se isso aqui for legalismo, então todas as cartas de Paulo são legalismo. Quando Paulo diz o jeito que a mulher tem que andar, eles estão ensinando a conduta correta que o crente tem que andar. Do mesmo jeito é o que nós estamos falando aqui. Não estou pregando legalismo. Eu estou mostrando a maneira correta da igreja andar, da igreja seguir. Se nós não seguirmos assim, irmão, o julgamento vai vir, nós vamos ser condenados. Ai, irmão, tem gente pensando, não, eu sou pastor. Quantos pastores vão ser condenados? Ah, eu sou um apóstolo, um bispo, eu sou renomado, eu tenho um programa na televisão, na rádio. Quantos desses homens vão ser condenados, irmão? Deus não vai poupar ninguém porque é pastor, bispo, apóstolo, porque tem um programa na televisão. Deus vai poupar aqueles que Ele ama, aqueles que o amam, aqueles que guardam a sua palavra e andam nos seus caminhos. Esses Deus vai poupar. Mas o simples fato de ter a carteirinha de ser ministro, ou o simples fato de ter um programa renomado na televisão, isso não dá salvação para ninguém. Pelo contrário, isso aumenta a responsabilidade do homem. Então, irmão, para concluir nessa manhã, nesse dia, eu quero dizer para vocês: o julgamento é certo, o julgamento virá, com certeza. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu comecei a falar e parei para falar outras coisas, mas vou falar agora. Pensa aí uma coisa, ó. Daqui a pouco vocês vão para casa. Daqui a pouco todos nós vamos estar sentados numa mesa para almoçar. Numa mesa, sei lá, no chão, numa cadeira, num sofá, numa rede, em algum canto. Agora você está aqui olhando para mim. Daqui a pouco você vai estar sentado com um prato comendo. Lembra assim, bem que o pastor falou. Lembra disso, por favor. Se lembre disso quando você for comer. Bem que o pastor disse: olha, nós estávamos lá na igreja, agora eu já estou aqui com um prato na mão comendo. Por que eu estou falando isso? Porque do mesmo jeito vai ser o dia do julgamento. Agora você está aí olhando para mim, mas um dia você vai estar diante do trono de Deus para ser julgado. E do mesmo jeito que você vai estar daqui a pouco lá com um prato de comida na mão, dizendo: rapaz, bem que o pastor falou, eu estava na igreja, agora eu estou com um prato de comida na mão para ser comado. Do mesmo jeito você vai dizer naquele dia: bem que o pastor falou, bem que a palavra de Deus falou, agora eu estou diante do trono de Deus para ser julgado. E você vai ver o Senhor, você vai estar diante dele. E a Bíblia diz que no dia desse julgamento todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então convido a igreja para ficar de pé.